Pensa no que Jesus tinha nas mãos: autoridade sobre a criação, poder sobre a doença, sobre a morte, sobre os elementos, reconhecimento de multidões, a capacidade de fazer o que nenhum ser humano jamais fez. E com tudo isso, o momento que ele escolheu para deixar o registro mais claro do seu caráter foi se ajoelhar no chão e lavar os pés dos seus discípulos. Não um ato simbólico vazio, uma tarefa que na cultura da época pertencia ao servo de nível mais baixo, algo que ninguém de posição fazia. E Jesus fez, deliberadamente, com plena consciência do que estava fazendo e do que estava comunicando. Isso não foi humildade performática, foi a expressão natural de quem era por dentro. E é aqui que o caráter de Jesus começa a ser entendido de verdade. Caráter não é o que alguém faz quando está sendo observado, é o que emerge naturalmente de quem a pessoa é. E o que emergia naturalmente de Jesus era consistentemente o oposto do que o mundo esperava de alguém com o poder que ele tinha. O mundo esperava que poder gerasse distância, que autoridade gerasse hierarquia visível, que grandeza precisasse ser protegida por protocolo. Jesus subverteu cada uma dessas expectativas não como estratégia comunicacional, mas como expressão direta do que era. Ele tocava os que a sociedade mandava não tocar: os leprosos, os excluídos, os considerados impuros. Não fez isso uma vez para demonstrar um princípio. Fez repetidamente porque era quem era. A compaixão que ele sentia não era calculada. Os evangelhos descrevem várias vezes que ele viu a multidão e teve compaixão. Viu e sentiu. Não viu e decidiu que seria estratégico demonstrar compaixão. Era genuíno. E genuíno é raro de um jeito que as pessoas sentem antes de conseguir nomear. Você sente quando alguém está sendo real. E você sente quando alguém está performando. Jesus nunca performou. Em nenhuma situação, sob nenhuma pressão, diante de nenhuma audiência, ele foi diferente do que era. Isso é integridade no nível mais absoluto que existe. E o caráter de Jesus se revelou especialmente na forma como ele tratava os que não podiam retribuir. Porque tratar bem quem pode te oferecer algo em troca não é caráter. Caráter aparece no tratamento de quem não tem nada a dar. E Jesus deu atenção, tempo, cura e dignidade a pessoas que a sociedade havia descartado. Não porque isso lhe traria benefício, porque era quem ele era. E tinha algo no caráter de Jesus que incomodava profundamente quem vivia de aparência: a consistência. Ele era o mesmo em público e em privado. O que pregava nas sinagogas era o que vivia nos bastidores. Não havia lacuna entre o que declarava e o que praticava. E essa consistência era perturbadora para quem sobrevivia de lacunas. Porque quando você está perto de alguém completamente íntegro, a sua própria fragmentação fica mais visível. E as pessoas raramente agradecem quem as faz ver o que preferem não ver. E o que mais define o caráter de Jesus é o que ele manteve quando tudo estava desmoronando. Na noite da traição, quando aquele que havia compartilhado a mesa se levantou para entregá-lo, Jesus não recuou do que era. Curou o ouvido do soldado que havia vindo prendê-lo. Tratou Pedro com gentileza depois da negação. Pediu perdão pelos que o crucificavam no momento em que estavam crucificando. Não foi fraqueza. Foi o caráter mais sólido que a história humana registrou. Porque qualquer um consegue manter seus valores quando está confortável. O que você é quando está sendo destruído revela o que de fato existe por dentro. E o que estava por dentro de Jesus não mudou sob pressão, permaneceu. Porque caráter real não é uma camada que você aplica, é a estrutura de quem você é. E a instrução que ele deu não foi contemple o meu caráter, foi faça o que viu sendo feito. Se eu lavei, vós também deveis lavar. O caráter de Jesus não foi revelado para ser admirado de longe, foi revelado para ser imitado de perto. No cotidiano, nas situações onde ninguém está olhando, nos momentos onde o poder que você tem poderia ser usado para se elevar e você escolhe usá-lo para servir.
Isso é o que ele deixou como modelo. Não uma lista de conquistas, uma forma de ser. E a pergunta que fica depois de tudo isso é direta. O que o seu caráter revela quando ninguém está olhando? Quando não há recompensa visível para agir, certo? Quando a pressão aumenta e o que você é por dentro começa a aparecer por fora. Porque é exatamente nesses momentos que você descobre se está sendo formado pelo caráter de Cristo ou apenas consumindo conteúdo sobre ele. A diferença entre os dois é tudo.